Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conforto Zero. Toda quinta-feira às 19h30, um novo episódio, um novo empreendedor. E hoje estamos aqui com o cara que é o dono da Google de Itapetininga aqui. Vamos conhecer e tirar ele da zona de conforto. Vem comigo. Hoje estou aqui com o Matheus Diniz, que é um empresário abaixo dos 30, que já é revelação aqui em Itapetininga. Matheus, seja muito bem-vindo, prazer receber você aqui, espero que a conversa seja boa. E já começo perguntando quem é Matheus, sem falar o que você faz. Vamos lá, Matheus é filho da Dona Luz, filho de Ziquel, vem de uma família bem tranquila, né? Tenho 2 irmãos, sou casado com a Jéssica, hoje não tenho filhos ainda. Sou empresário há alguns anos, me formei aqui na cidade também na FATEC, pratico alguns esportes, aí a gente está tentando, né? Então, basicamente, hoje é um resumo breve. Eu costumo falar para os meus convidados aqui, principalmente os que são mais novos, como nós aqui que estamos na faixa dos 30, você dos 20 ainda, é novo, que muitas pessoas olham para nós, se inspiram e às vezes a gente não sabe. E você é um cara que eu tenho certeza que muitas pessoas já têm esse olhar para você, principalmente pelo seu segmento, que é muito atrativo hoje, atrai muitos olhares, principalmente da nova geração, né? Então eu queria que você comentasse, de uma forma resumida, qual foi essa sua trajetória para você chegar até esse ponto de hoje na Evolution Soft. Legal, vamos lá. Entrei na FATEC em 2016, certo? Eu não queria entrar na FATEC, eu começo por aí, eu queria fazer engenharia elétrica e na época fui por outros caminhos, entrei na FATEC, comecei minha trajetória lá. Nesse meio de caminho, eu entrei em outras empresas, trabalhei na Zucnet, né, do Dimas antigamente. E em 2018, faltando 6 meses para se formar, a gente sentou numa mesa, o pessoal da sala, eu e mais 5, né? Nossa, já era muita gente, já sabia que não ia dar certo. Então eu e mais 5, a gente sentou numa mesa e falou, pô, vamos montar uma empresa. E de lá já saiu o nome. Já saiu Evolution Soft. Então a gente começou essa trajetória, né? Como eu falei, 5 não dá certo, o pessoal já foi saindo, né? Já foi saindo 1, 2, 3. Somos amigos ainda, né? Normal, né? Porque a empresa não era rentável, nem nada disso. Então dali a gente saiu. Em março de 2019 eu saí do meu emprego para ficar só na Evolution. E daí vem aquela coisa, né? Pô, a gente tá falando de 2019, eu tô falando de 6 anos atrás, eu tava com 21. Com 21 anos. Aquela ideia da idade afetou bastante. Você chega no local, o pessoal olha e fala, pô, tem 21 só, é moleque, nada a ver, tá seguindo. E era totalmente novo. É pré-pandemia, né? São 2 vertentes da empresa, pré-pandemia e pós-pandemia. De lá pra cá, participei de alguns grupos, né? Tanto com você também, que a gente se conheceu, no Amigos Empreendedores. Então, de lá pra cá, a gente veio galgando um bom caminho. Mas a gente já teve momentos de falar assim, poxa, aqui a gente não cresce, vamos tentar outros caminhos. E deu certo que a gente fechou um projeto muito grande na época, né? Com o Grupo Antilhas, já junto de uma empresa parceira, que é fornecedor de embalagem da Boticário. E dali que a gente partiu para o crescimento que a gente vem tendo hoje. Hoje a empresa está no 7º ano já, 6º ano. Essa barreira que você falou, eu também tive. E eu acho que a minha barreira foi ainda maior no quesito idade e prova, né? Prova social, prova de autoridade, todos os gatilhos que a gente vai buscando hoje, no dia a dia, né? Hoje menos, porque a gente conseguiu provar que a gente é bom no que a gente faz, mas deu um trabalho para isso, né? O seu segmento ainda é meio convencional, a galera mais jovem, obviamente, tem muito mais até conhecimento ou habilidade do que quem é antigo nessa área, né? Então, associando a tecnologia, você já automaticamente pensa em pessoas jovens. Agora, no meu segmento, contabilidade, você já pensa num tio de gravata, atrás de uma mesa cheia de papel. Então, quando eu cheguei, cara, foi um choque, porque eu tive que ficar me provando. E isso era um negócio que me incomodava muito. Mas passei por esse caminho das pedras. Então eu entendo o que é você chegar num lugar, o cara fala, mas quem é você? Mas quantos anos você tem? Mas quando você se formou? Onde você se formou? Filho de quem? Quem é seu cliente? Filho de que? Porra, velho. Entendeu? Não é fácil, mas eu acho que é uma barreira que depois de superada, cara, pô, é só alegria, né? Aí muda bem o cenário. Muda. Mas pós-pandemia, aí foi totalmente diferente. Por quê? Quando a pandemia entrou,
acho março de 2021, algo assim. A busca por tecnologia foi outra, né? Todo mundo, poxa, eu tô atrasado, eu tenho que estar no digital. Todo mundo quis vir pro digital. Todo mundo queria. Então, para todo mundo era urgente. Então, nesse período, a gente teve um crescimento, falando em mercado, muito grande. A gente saiu de 2, 3 colaboradores para 30, né? Nesse período, até 2023. Então, a gente teve uma crescente enorme nesse período. Aí, pós-pandemia, a gente sentiu que veio a normalização de mercado, né? Como todo mercado que dá um pico. A gente sentiu que normalizou e hoje a gente está voltando no caminho. Mas e qual foi essa herança que a pandemia deixou? O que, olhando de fora, não sou do seu ramo, mas tecnologia ela sempre está presente nos nossos processos, dos clientes, do governo, né? O governo usa muito, né, sistemas, tecnologia. E, cara, por exemplo, o Pix. O Pix é um negócio que eu vejo que a pandemia avançou esse processo tranquilamente nos 5 anos. Talvez uma situação que se não tivesse... Não que a pandemia seja algo bom, tá? Mas o pessoal tá entendendo o que eu tô falando. Se não tivesse a pandemia, a gente dificilmente teria alguma situação que colocasse senhores e senhoras que a vida inteira foram na lotérica, na fila, pagar dinheiro, sacar dinheiro, dinheiro em espécie, usar um celular com aplicativo e fazer uma transferência pelo banco. Nunca ia acontecer isso, talvez. E aí a pandemia acelerou esse processo, então colocou muitas pessoas em contato com a tecnologia. Eu acredito que essa foi um dos acontecimentos que gerou também essa demanda, e eu queria que você explicasse um pouquinho qual foi o reflexo, de fato, da pandemia na tecnologia. Então, alguns estudos falam que no período da pandemia nós evoluímos 10 anos em tecnologia. 10 anos em cerca de um ano e meio ali. Hoje a consciência digital é muito maior. Então, por exemplo, o Pix é um exemplo muito grande. O crescimento de redes sociais é muito grande. Se você vê hoje, a febre do TikTok não existia antes da pandemia. Essa febre do TikTok hoje é a segunda ferramenta de busca mais usada do mundo. Só perde pro Google. E hoje a gente está falando que o TikTok não tem uma média de idade de 18 a 25. A gente está falando de 18 a 70 anos. O TikTok, você encontra um senhorzinho ali só passando o dedinho para cima. Então, o avanço da tecnologia não é que foi um avanço saudável. Foi um avanço obrigatório. Ou você avançava ou você ficava. Então, o crescimento de marketplace, e-commerce. Olha a evolução do Mercado Livre. E o Mercado Livre está claro aqui na cidade. Tem centro de distribuição. Shopee, Shein, tem centro de distribuição dentro de Itapetininga. É algo absurdo que nem 10 anos a gente imaginaria ser uma pandemia. A pandemia foi péssima, falando em questão de saúde e tudo mais. A evolução de tecnologia, ela veio e forçou todo mundo a se adaptar. Então a gente vê que muitos dos nossos clientes se adaptaram. Aplicativos, sistemas, ramo da indústria está cada vez mais tecnológico. A gente está enfrentando uma revolução da tecnologia. O pessoal fala que é a segunda revolução industrial agora. E agora ainda no ano 2025 está essa febre de inteligência artificial, né? OpenAI, DeepSeek, que a gente até chegou a gravar um conteúdo sobre. Então, que afeta diretamente até o mercado financeiro. Então é algo muito grande que a tecnologia se tornou em 2, 3 anos. Alta do Bitcoin. Bitcoin vem se estabelecendo como uma moeda. Agora países têm reservas de Bitcoin. Então a tecnologia está cada dia mais predominante. Mas acredito que com a pandemia teve um avanço muito maior do que deveria ter sido. Nós não falamos aqui o que a Evolution faz. Site, sistema, o que é? Vamos lá. A Evolution hoje é uma empresa de desenvolvimento de software. Independente se é site, aplicativo, sistema WMS, que é sistema de captação da indústria, desenvolvimento de dashboards de consumo de sistemas de indústria também, Proteus, SAP. Então, a gente está lá para atender todo esse âmbito da tecnologia. Já atuamos também com consultoria de desenvolvimento e arquitetura, de nuvem, arquitetura local. A gente já atuou com isso também, voltado para sistemas também, não para rede. Além disso, hoje a gente tem a agência Evolution Marketing. Na agência, hoje a gente está crescendo também. Em 2024 a gente cresceu muito, quando a gente pegou para valer mesmo. A gente cresceu demais e a gente vai evoluindo nos 2 ramos. Na Evolution Marketing é mais focado em mídia social, eventos e cobertura, né? Gravação de conteúdos, captação e tudo mais. Mas a Evolution Soft ainda é o nosso carro-chefe, né? Não tem comparação de uma empresa com a outra ainda. Sim, a Evolution Marketing foi algo que o ecossistema permitiu que ele existisse. Isso. Você falou, pô, tem uma demanda aqui que eu posso... Nasceu por solicitação de cliente. Sim, o cliente pedir, falar, pô, faz isso pra mim. E a gente foi fazendo
do jeito que dava. Em 2023 a gente decidiu, ou deixa de fazer isso aqui, ou leva a sério e faz isso pra valer. E daí você sabe, né? Tem que investir em celulares, em câmera, em lapela, uma infinidade de coisas a gente tem que fazer investimento. Vocês estão mandando bem lá, tá bem legal os vídeos de vocês lá, o pessoal bem engajado, né? Hoje tá bem legal, o pessoal bem criativo, né? Eu até brinco que eu nem sei porque eu tô pagando isso aqui. Esses dias a menina tava fantasiada de fantasma lá dentro. Não, tá sensacional os vídeos, cara. Muito legal, muito legal. E que tipo de profissional que trabalha lá? Porque pelo que você está me falando, deve ter uma variedade muito grande de profissionais de diferentes segmentos, assim, dentro da área da tecnologia. O que tanto tem lá dentro? Um pessoal bem peculiar, um pessoal bem diferente, o pessoal que trabalha com a gente. Hoje o mais velho da empresa sou eu, né, com 27. O pessoal são todos mais novos. Hoje a gente tem desde 19, 18 anos até os 27. Então, é um pessoal de diferentes... Parece que não são diferentes gerações. Mas são de gerações bem diferentes já, do 27 para 18. O jeito da gente dá um choque muito grande? Muito diferente já. Um do outro. É outro tipo de trabalho, outro tipo de gestão, né? Eu sinto que o pessoal mais velho escuta mais do que o mais novo. O mais novo... Talvez seja também a idade, né? O período da vida, né? Quando você tem 18 anos, ali você tá meio rebelde. É o porquê disso, o porquê daquilo. Mas a gente já sente uma diferença muito grande. Mas hoje a gente sente que tem um time muito engajado. Os profissionais, na maioria, a gente pega na FATEC. Né? A gente dá... Antigamente a gente não dava preferência. Hoje a gente dá preferência para a cidade. Hoje a gente está montando, a gente teve que ampliar o escritório. Então, hoje a gente está dando muita preferência para a cidade. Nossos profissionais, quando eles saem do estágio, a maioria já fica home office. Já não trabalha presencial. E o home office, na pandemia, que se criou essa cultura do home office. A gente entende que muitas empresas estão tirando o home office e voltando para o presencial, e a gente sente que a evolução do presencial é muito maior que no home office também. Então, tem esses dois mundos. Para a pessoa trabalhar no home office, tem que ser uma pessoa muito regrada, muito consciente do trabalho, saber dividir bem a rotina. Então, mas mesmo que ela seja uma pessoa regrada e desempenhe bem, você não sente que o fato dela não estar no mesmo lugar, algumas essências acabam escapando? O fato dela estar no convívio com a galera ali, tem coisa que só o ambiente acaba permitindo que esteja mais engrenado. Porque por mais que seja um processo que é só executar, isso aí acaba agregando no projeto como um todo, né? Faz falta por questão de implantação de cultura. Entendi. Implantar cultura no home office é quase impossível. E na minha visão, é impossível você implantar uma cultura de liderança, uma cultura de querer, sem você ter um exemplo você vendo. No home office, você não fica 100% do tempo junto, você fica 1 hora, 20, 30 minutos. Então a pessoa tem você 30 minutos. Quando você está no presencial, a pessoa tem você 10, 8, 12 horas no dia. Tá vendo o seu exemplo ali, como você trabalha no dia a dia. Na questão do home office, não, a pessoa conversa com você, executa a função e tudo mais. Hoje nós temos 3 pessoas em home office que eu considero 4 pessoas impecáveis. Não tenho o que reclamar, não tenho o que pedir. Muito alinhada à estratégia da empresa. Então, mas são pessoas que estão há 3 anos com a gente. Então teve esse processo de amadurecimento e começou no home office. Nunca teve presencial essas pessoas. Sempre foram home office. E todas são de Itapetininga. Então, a gente quando faz um evento, eles vão e tudo mais, que nem a gente fez lá no complexo, o pessoal participou, mas a gente sente que a cultura é mais complexa de implantar. Mas esses 4, por exemplo, eu não tenho problema. Com os mais novos, eu já sinto que tem que passar pelo escritório. E depois a gente pode evoluir para um híbrido e depois um full home office, né? Legal. Você falou da FATEC, eu achei, era até uma das minhas perguntas, né? Como que Itapetininga está no desenvolvimento, na geração de mão de obra. Você falou que pega do pessoal da FATEC, até porque você também estudou lá, e é importante você fomentar, né, o município que você está estabelecido. Isso é muito admirável, né? Os empresários que têm essa consciência. Mas a FATEC, até que ponto ela vai no preparo da sua mão de obra? Porque eu entendo que existe uma base, mas depois é algo que é lapidado lá, né? Porque você tem várias funções, setores diferentes, né? Então eu acredito que você ainda tem que pegar essa mão de obra bruta e lapidar ela na sua empresa. É isso ou não? Já vem pronta? Não, pronta não chega nem perto. Entendi. Questão da FATEC. A FATEC tem um currículo base, que nem toda faculdade tem um currículo base. Tem administração, contabilidade,
tem comunicação, expressão, que é português, bem dizer, linguística, né? Sociedade e cultura, tem todas essas matérias que é matéria base, né? Pro que a gente precisa, hoje a FATEC está passando por um processo de evolução também quanto à tecnologia. Quando eu saí da FATEC, entrei na FATEC e eu saí, a gente não utiliza nenhuma das tecnologias que a gente aprendeu, a gente já não usa mais, mudou muito. A gente está falando que eu me formei há 7 anos. A tecnologia, geralmente, um ano para o outro, ela já mudou. Hoje, no desenvolvimento de software, ela se atualiza muito rápido, né? O que não mudou foi a base é igual. Aquela história, né? Mudou a cor da grama, o jogador tem que jogar do mesmo jeito. Então, mas a gente sente que na FATEC ela não consegue entregar um profissional preparado. Nem a grade curricular nos ajuda a isso. E vem de cima isso, não é do município, né? É algo estadual. Então a base é a mesma para todas as cidades. Mas então essa dificuldade provavelmente todas as faculdades de tecnologia devem ter, porque existe esse delay de existir sair uma novidade, eles conseguirem implantar dentro de uma grade. Tem todo um processo que não é só o professor querer, mas tem o MEC envolvido. Então acredito que está sempre em atraso o que está sendo ensinado numa faculdade, numa escola e o que na prática acontece. Exatamente. Não tem como falar que tá na mesma coisa. A pessoa já sai um pouquinho atrás do que o mercado está pedindo. Não tem como. A base pode ser aproveitada. A lógica, algoritmos, isso você aprende. A base de algumas linguagens que nunca mudam e tudo mais. Mas para o mercado você sempre sai um pouquinho atrás. Então a gente sempre aconselha, faz esse curso, estuda isso aqui. Quando a pessoa entra com a gente já compra uma grade de cursos para ela fazer. Então fala, você tem esses cursos, vai lá fazer. Vou dar um exemplo. A gente contratou uma pessoa para sucesso do cliente. Essa pessoa é formada em GPI, não tem nada a ver com ADS. Porque a gente sente que no nosso ramo, o pessoal de ADS tem uma grande dificuldade em comunicação, em atendimento ao cliente. O nosso pessoal, pelo menos quando eu me formei, o pessoal era muito introspectivo. Né? O pessoal não é aquele pessoal muito da simpatia, muito da conversinha ali, né? Um pessoal mais focado, gosta mais de estar no PC, gostava mais de codar mesmo. Então hoje a nossa profissional de sucesso do cliente, por exemplo, a gente está fazendo uma transição dela de GPI para TI. Então o que a gente está fazendo? Uma transição de base. Qual a diferença dessas siglas que você falou agora, o pessoal de casa entender? ADS, GPI e TI. ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é um curso da FATEC. GPI também é um curso da FATEC, né? Gestão da Produção Industrial. E TI é Tecnologia da Informação. Né? No quesito, que nem você falou, a busca pelo curso na FATEC, eu acho que está altíssima em TI. Muito alto, que é a ADS. Deve estar 6:1, 5:1 no período da noite. De manhã é sempre mais tranquilo, deve estar um 3:1 ali. Mas GPI, quando eu me formei, só vocês terem uma evidência, a GPI era muito mais procurado que a ADS quando eu entrei na FATEC. Era 2:1 para entrar na FATEC. A GPI era muito mais procurado. Hoje se inverteu, né? A gente também tem agronegócio na FATEC, que é um curso muito forte pela região. E hoje a ADS ainda se sobressai, porque eu também acredito que a geração mais nova busca esse tipo de estudo. Eu acho que a geração que está vindo aí, a galerinha do videogame, a galerinha do LoL, aí, essa galerinha já vai para esse ramo de tecnologia. E hoje a escola também tem essa vertente de tecnologia, né, no ensino agora, que é meio que integral, né? Sim. Até a escola já propõe isso. Então eu acho que a FATEC tem um ensino de qualidade, o horário é bem puxado, então você tá lá para aprender. Matéria base não muda, matéria base ainda faz falta, às vezes o pessoal desvaloriza algumas matérias que no futuro vai fazer falta, mas falar que está acompanhando o mercado é muito difícil para os professores aplicarem, para a própria faculdade aplicar. Bem de muito acima, né? Então é complexo. Você falou do choque de geração aí que você já sente isso dentro da sua empresa, né? Pessoas de 18 anos para 25 já tem uma diferença muito grande. O que você espera dessa geração que nasceu agora? Por exemplo, o Ravi fez 6 anos, né? Não me orgulho do que eu vou falar aqui agora, mas o Ravi tem celular e ele domina aquela ferramenta de um jeito assim que é absurdo. Então eu imagino que essa geração dele, daqui 10 anos, no quesito tecnologia, eles já vão chegar carregados de várias skills assim que, para você pode ser uma oportunidade, né? Só que de encontro vem uma outra pergunta, que está dentro do que você falou também. Como que você lida com essa questão do cara chegar sendo bom no que ele faz, né? Ele tem ali uma habilidade, um talento, mas ele não tem uma maturidade para trabalhar numa empresa, saca?
Que é aquela dificuldade de você conseguir trazer o cara para dentro da cultura, do processo, só que ao mesmo tempo ele é muito bom naquilo. É complicado, deve ser, né? Como que se faz? É bem complicado. Então vamos lá. A questão da geração mais nova. Eu acho muito vantajoso, eles vão estar muito à frente de nós na tecnologia. Eu mesmo já me considero atrasado em questão de algumas pessoas. Tá tiozão já. Pô, com a molecada que trabalha comigo lá, eu pareço idoso. Então a gente já sente essa diferença. Mas o que a gente notou é que a facilidade é muito maior do que na minha época. Hoje o ChatGPT, tudo que você joga, ele te devolve, ele fala com você, ele conversa com você. Pô, tem gente que namora com o ChatGPT. Então, é sacanagem, né? Esses dias eu fui num cliente nosso que contratou uma URA digital, né, bem dizer, pro WhatsApp, que tinha um cara namorando com a atendente dele. Entendeu? E vende imóvel, uma URA de vender imóvel, cara. O mundo tá ficando até meio maluco. Mas a questão da facilidade, a gente sente que o quê? Frente a algumas dificuldades, essas pessoas têm mais empecilhos ali do que na nossa época, que não tinha nada. Não tinha ChatGPT, era um site chamado Stack Overflow. É lá que você acessava e via o que acontecia. Hoje com o ChatGPT você joga lá, ele te responde, ele te dá mastigado, ele te entrega fácil. Só que muitas vezes ele entrega errado. Ali começa a dificuldade. A gente sente que está acontecendo muito isso. Ele vem para facilitar a partir do momento que você tem um conhecimento base. Então a minha preocupação é essa, eu sinto que tudo está muito fácil. Tudo é muito fácil hoje. Aí às vezes frente a alguns problemas o pessoal tem dificuldade. E dentro da empresa o choque de realidade lá é muito grande, né? A gente tem um moleque de 18 anos lá, eu tenho 27, né? Até eu brinco, pessoal, né? Chamar você de moleque, eu não sou tão velho assim. Mas dá uma diferença muito grande no comportamento, no dia a dia, no linguajar, então. Meu Deus amado. Eu nunca ia falar com um patrão meu falando um palavrão no meio do ambiente de trabalho. Nunca ia acontecer. Então a gente está tendo esse conflito. Mas a questão da cultura, o que a gente conseguiu aplicar muito legal foi o esporte. Então a gente sentiu que conseguiu dar uma unida na galera com o esporte. E começar a falar a mesma língua, trazer um engajamento. A palavra que a gente está tentando implantar mesmo é senso de pertencimento. Né? Sentir que pertence a uma empresa, sentir que pertence a uma marca, sentir que você faz parte daquilo e mostrar que o que ele está fazendo está acontecendo de verdade. Uma coisa que a gente tinha antes era desenvolvedor desenvolve, gestor implanta e entrega. E mostra para o cliente. A gente está tentando mostrar para eles, falar, pô, isso aqui que você fez, olha como está sendo comportado no cliente isso aqui. Olha como o cliente está contente com isso que você fez. Ou olha como o cliente está irritado comigo pelo que a gente não está entregando. Dá o senso de urgência, o senso de realidade do que ele fez, né? Da importância do que ele está executando. Então, eu sinto que a geração mais nova tem muito do porquê. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Mas por que a gente vai fazer desse jeito? A gente tenta sempre explicar da melhor maneira possível, mas às vezes não dá, né? Não dá tempo no dia a dia. Às vezes tem que falar assim, pô, faz isso porque mas às vezes assim, não é bom. Às vezes quando, nesse porquê, o cara que é mais jovem, tá tentando fazer aquilo de uma forma mais otimizada, não sai umas ideias muito boas assim, você fala, caramba, não tinha pensado nisso. Bom menino. Acontece bastante. Principalmente, aí que tá, principalmente dos mais velhos. Sim. Na verdade, os que estão mais tempo com a gente, por experiência de mercado, né? Por já estar tanto tempo, ter trabalhado em tantas frentes. Então, eu não escrevo nada técnico mais. Eu escrevo uma história. Então a gente conta uma história para ele. Eu, como usuário, quero cadastrar um cliente na minha plataforma. Esse cliente tem o campo A, B, C, D e E. Ele vai poder acessar tal frente com o usuário tal. Eu conto uma história para ele. Eu não escrevo nada assim. Você vai utilizar tal código, você vai ter que fazer na linguagem tal. Ah, eu quero que o campo seja do tipo string. Eu já não escrevo mais assim, né? Os meus sócios ainda têm um pouquinho mais expertise técnica do que eu. Né? Então eles já estão... Você tem quantos sócios? Eu tenho 2 sócios, o Cardeno e o Code, né? Aí, no caso, a gente tem essa escrita de história. Aí eles desenvolvem o código, eles desenvolvem a tecnologia, muitas vezes eles fazem de um jeito otimizado para eles. E a gente está trabalhando muito reaproveitamento, a gente está trabalhando muito otimização de tempo. O porquê é muito legal. O problema é ter que explicar o porquê na urgência. Aí já virou um problema. Sim. Quando um cliente está lá com... Vou dar um exemplo, a gente tem um cliente de Porto de Areia. Quando esse cliente está com um caminhão em cima da balança, o caminhão precisa sair, parou, não tem como eu explicar não é o momento para porquê. Não é o momento para porquê. Aí não tem como mesmo. Aí é mais
Eu até brinco pra eles, pessoal, nessa hora não sai nem por favor, nem obrigado, é só eu vou me executar e depois a gente vê o que acontece. Depois a gente corre 10 km e tá tudo certo. Tá tudo certo, a gente corre junto, a gente tá de mão dada se quiser, entendeu? Mas a pegada do esporte trouxe uma cultura bem legal pra gente. Então, mas qual que é a do esporte? Que movimento é esse que vocês estão fazendo no esporte? Cara, do esporte bem legal, cara. Do esporte, a gente tava meio de boa, assim, de esporte. Meus 2 sócios treinam, eu treino esporadicamente, assim, quando eu vou. Uma época eu vou 3 meses, paro 6, volto 3. Vou indo, me encaixando, né? Aí um dia a gente tava no escritório conversando com essa molecada que é folgada pra caramba. Folgada. E eu falei assim, pô, eu corro, eu gosto de correr. Daí um falou assim, pô, desse tamanho que você tá, você não corre nem 100 metros. Eu falei, não, pô, se eu pegar hoje, eu corro uma meia maratona. Ele falou, não corre. Eu falei, corro, pô. Vou me inscrever aqui. Entrei num site, me inscrevi numa meia maratona, na hora mesmo, assim, ó, no escritório brigando ali, discutindo, me inscrevi numa meia maratona. Falei, minha inscrição tá aqui. Agora eu quero ver a de vocês. Aí meu sócio é meio competitivo também, o japonês, né? O Code, ele falou, pô, vamos escrever também. Aí ele se inscreveu pra meia também. Aí mais 2 escreveram, esses 2 não concluíram essa meia, mas eu com o Code a gente foi pra meia, 30 dias de preparação, foi lá e concluiu a meia. Nesse período a gente viu que a gente deu uma engajada legal, a gente mudou até o nosso comportamento, nossos hábitos dentro do escritório, porque, querendo ou não, a gente gosta de tomar uma. E eu mesmo adoro. Então a gente sempre teve uísque no escritório, sempre teve vinho, sempre teve cerveja, nunca faltou. E a gente começou a mudar esse hábito durante esses 30 dias, porque a gente tinha que se preparar, né? E a gente sentiu até uma mudança da galera. Nesse meio tempo eu já contratei o Total Pass, né? Fiz a contratação do Total Pass, já comecei a aplicar pro pessoal. Aí a gente correu a meia maratona, daí a gente começou a ir pro beach tênis. No Boa Bola ali. Começamos a jogar beach tênis, tudo. E eu sempre começo e paro, né? O pessoal vai continuando o legado. Então eu comecei o beach tênis, eu parei. Os meus sócios continuam indo, alguns colaboradores estão indo sempre, mas eu não vou mais, porque eu tive uma lesãozinha no joelho, aí daí eu já não pratico mais lá no Boa Bola. Aí a gente passou pro Total Pass, o pessoal tava indo, tudo daquele jeito. Aí a gente começou a pegar mais firme na corrida, todo mundo tava correndo, a gente tem um grupo agora, a gente criou até um Instagram, né, Evolution Sports. A gente mandou fazer as camisetas, né, Evolution Sports, mandou fazer para todo mundo. Então a gente começou a incentivar mais. A gente sentiu uma mudança muito legal do pessoal. Sentiu uma mudança de engajamento, uma mudança de comportamento melhor. Responsabilidade com o horário também ficou maior, porque ele tem que se encaixar. Porque a gente tem pessoal lá que faz faculdade. Então tem que se desdobrar para encaixar os horários ali. Porque a FATEC começa às 6h45 e termina às 11h05, né? Sim. Então é um horário bem apertado. E geralmente eles saem do escritório de 5, 4h30, 6 horas. Os meninos que começaram a pisar na bola lá, manda fazer jiu-jitsu lá comigo que eu acerto a viola pra você. A gente tem uma jiu-jiteira agora lá. Tem a Júlia. Júlia Cisterna. Legal. Tá lá no quiosque lá, tá jiu-jiteira. Que massa, tem o time das meninas lá mesmo. Daí ela tá lá. Essa aí é quadriatleta, faz um monte de esporte. Massa. E aí você percebeu que mudou esses hábitos? Você tocou num ponto importante que eu até ia perguntar. As empresas de tecnologia, mas outras empresas também, escritórios, né? Empresas que têm esse ambiente mais corporativo, estão numa pegada mais de trazer um ambiente que as pessoas se sentem mais à vontade. Tem muito esse conceito até da própria Google que eu brinquei aqui, né? De colocar lá um videogame, umas bebidas, um sofá, dar essa comodidade para a equipe, né? Até onde você entende que é saudável isso? Na produtividade, também nessa consciência de que, a gente está aqui num ambiente de trabalho, não na Disney, entende? Porque acredito ter um limite e é fácil de perder a mão, né? Principalmente como você falou, tô trabalhando com jovens, que o pessoal já não tem muito esse senso da responsabilidade de tô trabalhando e não tô brincando. Aí você coloca um ambiente desse. Você não acaba confundindo a cabeça? Como que é? Qual que é o limite disso aí? É uma época que a gente teve videogame lá. Já tivemos, hoje não tem mais. Cara, não acontecia de parar e jogar no meio do dia. Mas a bebida, por exemplo, que você falou, era algo que era liberado assim pra galera, se quiser no meio da tarde, sem tomar uma breja? Não, podia, até podia, mas ninguém fazia. Tinha limite. A gente bebia, dava 4h30, 5 horas ali, abria uma latinha, uma quinta e sexta ali, bem tranquilo, pedia uma pizza. A gente fazia muito poker night lá interno, né? Então a gente joga um pokerzinho, pede uma pizza, pega um chopp, tal, e faz interno lá com o time, né? O limite é muito difícil de definir com o pessoal.
A gente tem um negócio, a maioria lá gosta de futebol. E tem o jogo da Champions à tarde, né? O jogo da Champions à tarde, quando tem, a gente até coloca na televisão, mas eu sinto quando tá atrapalhando, eu dou uma chamada. Eu falo, pô, o jogo tá ali, não vai acontecer nada, vamos focar aqui. Mas é facinho de perder o limite. Eu fui na Google ano passado, ou retrasado, eles têm tudo lá que eles falam mesmo. Tem videogame, tem guitarra, tem televisão, tem cama elástica, escorregador. Eu fui na Cubo também, né, do Grupo Itaú. Lá tem realmente escorregador, você desce de um andar pro outro, eu vi escorregador. É fantástico. Mas ninguém usa, tá todo mundo trabalhando. Entendi. Tá todo mundo focado, cara. Nessa área, eu fui na Google, não tinha ninguém. Eles têm um armário lá de paçoquinha, de doce, liberado pro pessoal. Mas o pessoal realmente parece que não... Mudou um pouco essa visão do lazer e trabalho. O pessoal tá mais trabalhando do que... Mas então, em resumo, para você ter um ambiente desse dentro da sua empresa, você tem que ter primeiramente cultura, né? Se você pegar numa empresa sem cultura e colocar um negócio desse aí, você tá enrolado. Não acontece. Se a cultura você perde rápido também. É. Então, cultura você pode construir 5 anos e 1 mês. Você perder ela, às vezes, por um colaborador, por um comportamento seu próprio errado. Ali você já perde a mão do time. Então é facinho de perder a cultura. E a gente perdeu realmente também uma época. A gente perdeu a mão, a gente trocou quase o time todo. O time chegou a sair, teve gente que saiu, teve gente que a gente tirou mesmo. Então, do tempo que a gente está aí, a gente teve uma rotatividade alta e agora a gente tem uma rotatividade quase do ano passado 0. A gente não teve nenhuma saída. Então isso é um ponto muito positivo. Mas é facinho de perder a mão aí com o pessoal. Uma das maiores dificuldades dos empresários, principalmente os pequenos, micro, empresa familiar, é a delegação das funções. Isso eu vejo que você já dominou precocemente. Não sei se é uma questão sua ou uma questão do seu segmento, mas você dá para ver que você domina bem, até porque o tamanho da sua equipe, você tem autonomia de empresário, então, e a sua equipe está produzindo. Como que você gerencia essa questão da delegação? Porque delegar é você confiar no outro. Apesar de você ter todas as métricas e travas para você conseguir garantir que está sendo feito o que precisa ser feito, você tem que confiar. E você tem que abrir mão do seu ego, de você querer fazer do seu jeito, de você querer ir lá, botar a mão na massa e falar, não, isso aqui só eu posso fazer. Porque se você tivesse essa mentalidade, você não teria crescido como você cresceu. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de delegar funções e também dar algumas dicas pro pessoal de casa sobre como lidar melhor com essa situação. Vamos lá. Pra mim é um pouquinho mais fácil delegar função, porque eu tenho 2 sócios também, né? Então eu tenho 2 pessoas ali que são muito mais técnicas do que eu. Tenho um conhecimento técnico absurdamente à frente do meu, porque durante a empresa eu fui seguindo para um lado, né? Eu fui seguindo para o lado administração da empresa, gestão de projetos, não tecnicamente no projeto. Então eu tenho uma facilidade de delegar porque tem muita coisa hoje que eu não sei fazer mesmo. Então, meu colaborador sabe. Esse cara está comigo há tantos anos e eu confio de olho fechado nele. Então, a gente consegue adequar. Questão de delegar. Até eu estava comentando aqui um pouquinho antes que a gente fez um planejamento semana passada de segunda a sexta, 5 dias. Toda a equipe planejada já sabia o que ia fazer. Ninguém tinha que perguntar nada. Correu perfeitamente. Foi lindo. Falei, nossa, agora eu vou para os 15 dias. Agora eu vou deixar 15 dias planejado e a gente vai rodar redondo. Na segunda-feira deu tudo errado. Então a gente tá um caos essa semana. Eu gosto disso, a vida como ela é. A gente tá um caos essa semana. Tá um caos. Deu tudo errado. Tudo que a gente foi fazer deu errado. A gente tá implantando o sistema de nota fiscal e a Receita é muito querida nas explicações dela. Eu nem conheço. Então, tá um caos, cara. É realmente um caos e a gente não conseguiu organizar a nossa semana. E mesmo assim, o nosso time tá desempenhando no máximo que ele pode. Tá muito engrenado. Eles estão fazendo o melhor que eles podem fazer. Então a gente está muito feliz com isso. Mas na visão de gestão, a gente vai ter que melhorar ainda mais na delegação. Vantagem de delegar é que você pode focar em outras frentes, né? O comercial da nossa empresa ainda depende um pouco mais de mim. Então, se eu focar muito interno, o comercial para de andar um pouco. A gente fala que não, mas dá uma travada. Se você não olhar os números da empresa, um fluxo de caixa ali, e você for olhar no dia que tem que resolver um problema, você pode dar com a cara na porta, né? Então eu tô mais nessa pegada de olhar os números. Hoje a gente tem uma pessoa que está criando os KPIs e os OKRs lá da empresa, né? Que é os indicadores, basicamente, né? Financeiro, os gráficos financeiros, fluxo de caixa,
Custos. Por exemplo, ela identificou um custo lá ontem que a gente estava discutindo, que é a colherzinha descartável. Ela achou um absurdo o custo. E o custo era de R$200 por ano. Então não é um custo elevado. Mas é um custo que ela falou, poxa, a gente pode reduzir isso aqui. Então ela está conseguindo observar coisas que a gente não tem tempo. Então eu deleguei totalmente isso para ela. Falei, olha, tá aqui a abertura, tá aqui nossos extratos. Você olha, todos os comprovantes você já tem. Olha, monta tudo para mim, monta uma apresentação. Eu quero ver isso aqui, o que a gente pode economizar, o que a gente pode otimizar, o que a gente tem que gastar mais também. Porque tem isso, tem coisa que você economiza, tem coisa que você tem que gastar mais. Então a gente está fazendo esse planejamento. A pessoa de sucesso do cliente, o motivo dela entrar é porque eu não consigo atender todo mundo, eu não consigo nem responder. Então ela entrou, ela está nos grupos, o cliente mandou mensagem, eu falei para ela, olha, a meta é 1 minuto. Mandou mensagem, você em 1 minuto você responde. Porque o cliente quer uma resposta rápida. Nem que seja para você falar, olha, a gente vai analisar e vai te dar um feedback em 4 horas. Mas a resposta ele já tem, já foi respondido, já está. A euforia foi sanada. Sim. Então a gente trouxe uma pessoa só para isso. Sim. Ela só cuida do cliente mesmo, faz pesquisa de... Agora eu não vou lembrar o nome, né? Mas a pesquisa de satisfação, né? Então ela está fazendo todo esse processo. E analisando também, porque a gente manda o forms, o cliente não responde. De satisfação. Sim. Então agora a gente está olhando como implantar isso no WhatsApp. Sim. E o cliente responder por mensagem ali rapidinho mesmo e boa. Sim. Entendeu? Então a gente está com essa dificuldade. Mas para delegar, eu acho que eu fui adquirindo com o longo do tempo mesmo. Mas os meus sócios facilitam muito isso, né? Facilita muito você ter 2 sócios ali para te auxiliar. Vocês três têm as mesmas funções ou é separado por departamento da empresa para cada um dos sócios? É separado por projeto, vamos dizer assim. Hoje eu tenho menos projetos, ou era para ter. Né? Mas hoje eu toco um maior, 2 maiores e eles ficam com os outros projetos. Então cada um tem suas frentes, a gente tem tudo escrito. Hoje se você entrar no escritório tem um flip chart lá, escrito todos os projetos e a quantidade de horas que a gente vai disponibilizar esse mês por projeto. Porque a gente trabalha por hora. Então isso já é um pouquinho mais complexo também, porque às vezes a gente tem que encaixar 2, 3 projetos na mesma semana no mesmo colaborador ali, porque a gente tem horas a cumprir. E a gente entende que quando a gente faz uma troca de projeto, a produtividade dele diminui. A gente já sabe disso. Se ele trocar de um projeto para o outro durante o dia, ele perdeu metade do potencial dele. Então a gente já está bem organizado quanto a isso. A gente tem clientes fixos também, que estão há 3, 4 anos com a gente, de demandas quase que diárias ali. Então a gente faz um acompanhamento de perto. E eles que são as pessoas que mais acompanham esse pessoal. A divisão por projeto auxilia muito no atendimento ao cliente, né? Então eu não me preocupo com o cliente dele. Se chegar em mim é porque tem coisa errada. Se o meu cliente chegar nele é porque tem coisa errada. Então a gente acaba dividindo por projetos hoje dentro da empresa mesmo. E eu fico mais na parte de gestão, contratação, fazer entrevista com o pessoal, acompanhar o dia a dia, entender o que está faltando. Por exemplo, essa semana acabou a água lá e ninguém tinha visto. E é uma sexta-feira, que a moça que cuida lá pra gente tava de home office. Sexta-feira ela faz home. Aí eu falei, acabou a água. Daí eu dou um toque nela. E o pessoal nem olha, às vezes, só tá ali mesmo produzindo, focado na produção. Sim. Então isso aumenta o desempenho da empresa. Inteligência artificial. Vamos olhar para as pequenas empresas, micro, tá? Vamos desvincular um pouco do seu universo que já está inserido nisso. Como que ela já está impactando os pequenos negócios? E você tem alguma dica aí de repente, algumas ferramentas que já estão disponíveis de forma gratuita que o pequeno empreendedor, empresário pode estar usando para estar melhorando alguns processos simples, algumas coisas que talvez ele está gastando um tempo que já existe uma ferramenta para isso? Vamos dar dica para a galera agora. Vamos lá. Hoje falando de inteligência artificial como inteligência de... Eu esqueci o nome que fala, mas tem uma inteligência generativa, né? Que é OpenAI, que é o ChatGPT, Gemini, que é da Google, Copilot, que é da Microsoft, e a gente tem o DeepSeek agora, que é o chinês, né? O da baleinha. Esses 4 são essas IA generativas. Auxiliam em tudo, né? Você manda uma pergunta, eles te respondem, você pede uma receita de bolo, eles te dão a receita. Por exemplo, você criou uma imagem para postar na sua rede social. Você criou a imagem só. Você falou, nossa, fiz uma imagem que achei que tá bonita. Mas a legenda é sempre um trabalhão, né? O pessoal escreveu, o pessoal tem dificuldade. Você pode enviar essa imagem para uma dessas inteligências e pedir, escreva uma legenda para essa imagem. Ela gera para você. Isso falando
algo utilizado aí para Instagram, TikTok, etc. Né? Utilizar para fomentar ideia, né? Para você pegar ideia também é legal. Agora, inteligência artificial disfarçada em outras tecnologias. Vamos trazer o Canva, que todo mundo ama. O Canva tem uma inteligência lá que é de criação de imagem. Tá dentro dele, mas tem uma IA que ele utiliza para criação de imagem. Super legal para usar para criar. Quero criar um urso no meio da neve de chapéu. Você digita lá, ele cria para você, ele te entrega. É bem legal. E ele tem uma ferramenta de remoção de fundo lá, quando você precisa remover o fundo de uma foto, que é... Nem o Photoshop faz, cara. Verdade. Espetacular. Muito boa mesmo. Eu sei porque a gente usa essa remoção de fundo. É um espetáculo. Então, essa é uma ferramenta. Agora, para aplicar em pequenos e médios negócios, eu acho que ainda não tem tanta coisa. Eu ainda não vi tanta coisa sendo utilizada. Né? Falar assim que é baixo custo, dá pra gente implementar. O que a gente vê é scripts disfarçados de inteligência artificial. São coisas diferentes. A inteligência artificial, você executa algo e ela tem uma inteligência, ela faz uma busca, ela entende o conceito, ela te traz uma resposta. Agora o script é a mesma coisa de eu falar assim, ó. Deixa eu tentar criar um caso. Eu tenho uma inteligência artificial que você vai informar qual o tamanho da roupa você quer, qual a cor você quer e se você gosta de gola polo ou careca. Você informou. Daí ele fala assim, a inteligência artificial da loja X vai te trazer a roupa ideal. Não, na verdade ele tem uma roupa que tem essas etiquetas e ela vai fazer uma busca e vai trazer essa roupa. Mas está sendo vendido como IA, porque IA hoje vende. IA é a matéria da vez. Né? Mas muitas vezes ela está disfarçada ali. Então já tem muito disso no mercado, muitas coisas que não são IA disfarçadas. Muito. Isso tem bastante. Isso pode ter certeza que tem. Então o pessoal cria ali e fala, criei uma IA. Para criar uma IA é algo muito complexo. Hoje tem que a gente fala que são linguagens abertas, né? Como o sistema operacional Linux, né? O Linux ele é aberto, você pode editar, é algo que você tem ali um código-fonte, tanto que ele tem diversas versões. Hoje a inteligência artificial também tem uma, por exemplo, uma bem conhecida, a Llama, que acredito que seja da Meta, se não me falha a memória. A Llama você pode criar uma inteligência artificial a partir da linguagem de programação dela. Mas é um ramo que eu também ainda não estou tão aprofundado. Mas esse ano eu quero me aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Eu queria que você desse aqui um top 3 de profissões, ou de modelos de negócio, empresas, que você entende que estão sendo beneficiadas e tendem a crescer muito com a tecnologia, principalmente com a inteligência artificial. E depois 3 segmentos que você entende que está em extinção, já em breve não vai existir por conta da inteligência artificial. A gente sabe que existe essa movimentação, novas profissões que deixaram de existir já, outras que estão deixando, né? Como que você enxerga esse movimento, essas tendências? Vamos lá. 3 que estão sendo beneficiadas com esse ramo. Eu acho que o ramo do vestuário tem tudo para crescer com IA, principalmente nessa questão de realidade aumentada, né? Não realidade virtual, mas aumentada, do qual você vai clicar num tênis, você vai ver como fica no seu pé, você vai clicar numa roupa, você vai tirar uma foto, você vai estar com ela para ver se ela se encaixa. Então a realidade aumentada eu acho que já é uma realidade mesmo, já tem muito local fazendo isso. Então eu acho que o ramo do vestuário vai crescer muito. Toda empresa que possa sofrer automatizações, eu acho que banco é uma que para ontem o avanço da tecnologia vai crescer ainda mais. Na cidade aqui, se você observar, é claro a diminuição de número de agências. Não precisa ir para longe. Aqui já está muito claro. Então os bancos vão crescer, mas o desemprego vai surgir por parte dos bancários. Acredito que o relacionamento vai ser diferente. Né? A gente está falando que o Nubank hoje passou em número de clientes o Itaú, né? Nossa. Mas, não sabia disso. Mas acho que o faturamento é totalmente diferente. Sim, totalmente. O faturamento é absurdamente maior. Ou o Itaú ou o Bradesco, eu não vou me lembrar, mas é bem recente isso. O Itaú é maior. Né? Aí, no caso, um ramo que eu acredito que vai crescer muito a tecnologia, mas vai ser mais focado no relacionamento, né? Então, aqui é fácil de trazer até um exemplo do Itaú. A gente tinha 3 agências, hoje a gente tem uma. Sim. Né? Então, é bem claro isso. Então, Santander fechou uma também na esquina lá. O Santander fechou outra agência.
Então a gente está vendo essa mudança. O HSBC já nem existe mais aqui, né? Sim. HSBC, até o Bradesco tinha 2, já fechou a outra também. Então tem inúmeros exemplos aqui de ramos de banco para trazer para a gente. Outro ramo que eu acho que vai aumentar muito a tecnologia é o fast food. O fast food eu acho que tem tudo para mudar totalmente. Para ter um atendimento ali desumanizado, né? Ser um atendimento totalmente por ou IA de conversa, né? Que geralmente é generativa, ou totem de autoatendimento. Eu acho que a migração é clara para esse setor. Sim. Muito clara. O principal motivo para mim é a falta de mão de obra. A gente fala se é uma mão de obra mais barata, menos qualificada, tudo bem, mas ninguém quer trabalhar nisso aí. Então eu estou sentindo que o mercado tá... A parte de atendimento, né? A parte de atendimento tende a cair ali. Tanto que esses tempos atrás eu fui no BKX pedindo no caixa e falou, pô, pede no totem. Exatamente. Pô, pede no totem aí. Eu falei, pô... A fila do totem gigante, 2 caixas lá parados. O cara não me atendeu. Eu falei, pô, pede no totem. Eu falei, pô, beleza, não. Pode deixar. Ou no aplicativo. Ou no aplicativo. Então eu sinto que até as empresas estão fazendo essa mudança. Tanto que se você usar o Clube BK, você ganha prêmio por usar ali e não consumir no local. Usar o clique e retire, você paga às vezes R$5 mais barato. Para você não estar no local. Então eu acredito que o ramo alimentício é um ramo que tem tudo para avançar, né? O ramo de fast food, de alimentos, tem tudo para avançar nesse quesito. Principalmente com locais de compra, autocompra, não sei nem como se chama isso, da pessoa mesmo acessar o local, Sim. executar a compra Sim. e ela ir embora. E não ter ninguém na loja. Como se fosse esse de condomínio, né? A Amazon eu sei que já tem, não no Brasil, mas nos Estados Unidos já tem uma Amazon que ela é totalmente automatizada. Não tem nenhum vendedor, não tem nenhum representante, não tem nada. Você entra, executa sua compra e sai. Mas isso acaba sendo uma oportunidade para os pequenos negócios, né? Porque daí o que acontece? Hoje, o atendimento, já faz um bom tempo, o atendimento ele não é diferencial para nenhuma empresa porque ela tem a obrigação de ter. Mas com esse caminho que você está falando que está seguindo, o atendimento vai voltar a ser um diferencial. Exatamente. Porque a maioria dos lugares que você vai ser atendido por um robô, por uma inteligência artificial, então vai começar a ficar escasso e raro, né? Esse atendimento humanizado, aquele atendimento que a gente está acostumado a ter. Então, acho que vai ser uma oportunidade para alguns. É o que eu falei do banco. O banco ele tende a se automatizar, mas o que vai valorizar o banco é o relacionamento. Isso não vai mudar. O Nubank só cresceu porque o atendimento dele é humano, cara. Ele tinha o famoso roxinho na época. O pessoal, pô, entrava em contato. Era uma pessoa que te respondia ali quase de imediato. O atendimento da Apple é super humanizado. Ah, é? Da Apple. Pelo menos pro desenvolvedor, para nós que publicamos aplicativos com eles, é 100% humanizado. Uma pessoa te liga, pô. Te liga, fala, Matheus, tudo bem? Eu sou tal pessoa, trabalho na Apple, vi que você está publicando um aplicativo, tô tendo essa dificuldade, preciso de uma ajuda. Então, é totalmente humanizado na hora da validação. É bem legal esse atendimento, você ter essa vantagem. Agora, a Google é 100% robozinho, cara, já pra você trabalhar com eles. A Meta também. Uhum. Tanto que o atendimento deles é muito reclamado, né? Você abriu o Reclame Aqui, tem pra caramba. E esses treinamentos de IA, de atendimento, eles realmente funcionam? Por exemplo, você contrata uma plataforma, uma empresa que tem um atendimento via IA e ela faz uma leitura da sua voz, dos seus trejeitos, né? Funciona. E aí ela espelha isso e consegue replicar no atendimento. Funciona mesmo? Funciona. A base de treinamento. Você tem que treinar essa IA para trabalhar com você, para ela ser você. Não é só falar assim, pô, atende meu cliente. Você tem que mandar vários minutos de áudio para ela e tal. É bem legal, né? Minutos de áudio, você manda métodos de fala, você explica para ela às vezes algum conceito que você quer que ela fale. Porque a generativa você já pode mandar um prompt, né, que o pessoal fala, pro ChatGPT e falar assim, ó, gostaria que você se chame Edu a partir de agora, converse com o meu cliente de forma informal, desejo que você explique o meu cardápio de forma que o meu cliente solicite. Você pode explicar, ele vai falar da maneira que você quer. A minha empresa é uma lanchonete surfista. Eu quero que você tenha um linguajar vinculado ao surf e me atenda meu cliente dessa maneira. Então você já tem, a gente já criou já no passado, um tempinho atrás, uma IA para WhatsApp. Então você manda um olá, tudo bem? A IA responde você como se fosse uma pessoa. Parece uma pessoa a partir do treinamento, cara. É bem legal. Bem legal mesmo. Eu sei de empresas na cidade que já estão implantando. Se eu não me engano, a Franciose está investindo muito numa IA. Se chama Fran.
Que legal. Ó, faz sentido, hein? Faz Gostei. sentido. Pô, bem Gostei. legal, Pô, né? A que gente massa. até viu esses dias. Então, se eles treinarem muito bem ela, vai ser um alívio, né? E uma diminuição de mão de obra também, a gente não tem como falar que não. Perfeito. E muito mais qualificado o lead que chega pra você, né? O problema vai chegar muito mais tratado. Sim, é um filtro. E isso que você falou é legal, porque todo esse investimento, ele não é para um início e um fim, mas na verdade, na maioria dos casos é um filtro. Isso. Então, normalmente vai direcionar para um atendente ou para algum... Quando tá filtrado. Né? Não vai pular ramal mais. Exato. Você não fica pulando de um ramal pro outro. Perfeito. Vai cair ali, ela vai falar, pô, esse problema é daqui, toma. E Exato. vai direcionar. E é muito legal. Esses hubs de WhatsApp que você pode ter em um número, 5, 6 WhatsApps, é sensacional, cara. Então eu sou super a favor de melhorar o atendimento, claro, com sabedoria e com conhecimento. E os segmentos que você acha que vai sumir? Que vão sumir, Ou que já estão... já estão Vamos melhorar. Os que estão sendo prejudicados pela IA? pela IA. Ou pela tecnologia, de uma forma geral, né? Cara, vamos lá. Eu acho que... Não sei dizer pra você se é tecnologia, cara, mas o Correios tende a, na minha visão, a cair porque ele não avança, é bem complexo, a gente tem empresas tomando a frente, a gente tem um Mercado Livre investindo altamente em logística. E o mercado de cartas, com certeza, Já não está sendo tão utilizado. Eu acho que o Correios ele tá meio capengando ali, por mais que às vezes, eu seja um pouco a favor do Correio, porque eu acredito que em certos locais as empresas privadas ainda não atendem com tanta frequência quanto o Correio, mas eu acredito que o Correio ele não avança tecnologicamente e também está um pouco regredindo. Né? Tanto que você entrar em condomínios hoje, você não entrega para a pessoa, você entrega na caixinha dele lá, né? Tem a caixinha lá, a Smart Locker lá, você deixa dentro do Smart Locker e vai embora, até encomenda. Hoje tem Smart Locker para colocar geladeira, pô. Então é sensacional. Então eu acho que é um ramo que está sofrendo, né? Vou ajudar você perguntando, cartório, o que você acha? O cartório tem que morrer, cara. Por enquanto ainda existe, mas pô... Existe, mas pô, é um atraso. Cara. Hoje, com as ferramentas que o próprio governo está implantando com o Gov, Sim. com o próprio Gov, assinatura digital. O próprio Gov tem a certificação. Hoje você sair para você assinar um documento fisicamente, reconhecer firme e pagar a pessoa é uma sacanagem. É retrógrado. Pô, total. O protesto no cartório e não ser digital é ridículo. Você é obrigado a selecionar no cartório se você receber um protesto. Sim. Você tem que ir lá e pagar a taxa do cartório separada para retirar do cartório. Cara. Então você pode até pagar a dívida, mas se você não for no cartório, você não retira. O cartório, pra mim, tem que ir embora, na verdade. Não é que tá na hora, tem que ir embora. Tá? Ou se adaptar, não precisa ir embora, pode se adaptar. Tem um cartório digital. Sim. Que alguns estão começando a fazer. Você pode consultar seu processo no cartório via digital agora. Outro ramo que avançou demais na pandemia e tende a regredir é o ramo jurídico, né? Ele avançou muito na pandemia, as audiências online... você homologar um processo totalmente online é sensacional, cara. Isso é um espetáculo mesmo. Outro que tem tudo pra morrer é o do Detran ali. Poupa tempo. Poupa tempo. Porra. Esse tem tudo. Na verdade, tem tudo mesmo pra fechar, cara. Não tem motivo mais pra você ir no Poupa Tempo. É tudo digital. Eu acho legal você usar sempre um parceiro pra te auxiliar ainda, um despachante, porque a gente sabe que existem macetes. Do mesmo jeito que na contabilidade você pode fazer tudo também. Só que você pode fazer tudo errado, né? Sim. Você pode retirar sua guia. Fica à vontade. Mas você vai retirar errado lá. Sim. E vai tomar na cabeça. E vai emitir nota num que não é errado, sem orientação correta. Sim. Então, eu acho que tem tudo para você ter um parceiro despachante e o Poupa Tempo tem tudo para ir embora. Ser tudo digital. Sim. Eu não acho que seja um ramo que vai continuar, cara. Esse ramo de documentos aí voltados para CNH, veículos, multas, etc. Acho que não tem porquê. Acho que tem que ir embora mesmo. Essa questão do poupa-tempo, por exemplo, acho que é uma questão de tempo, né? Poupa-tempo é uma questão de tempo, porque ainda existe um público 100% analógico, né? Que não tem os macetes de fazer, porque muitos dos serviços que estão no poupa-tempo já são disponíveis no formato online. Então, muitas pessoas que recorrem a esse tipo de serviço... Por exemplo, você ir lá no poupa-tempo resolver um problema da Sabesp. Pô, a maioria dos serviços estão disponíveis no aplicativo. Hoje eu não sei o porquê eu iria no Poupa Tempo. Hoje eu não sei o motivo de eu ir no Poupa Tempo. Sim. Né? Porque até a renovação do CNH hoje se faz online. Então, não tem motivo hoje para ir lá. Mas então, para mim, é um ramo que está indo embora. Eu pensei em um ramo que agora já esqueci. Mas
Tem bastante coisa aí que tem tudo pra mudar, cara. Tem muita coisa pra evoluir. Prefeitura. Ramo municipal tem que mudar, tem que se adaptar, cara. Sim. Tem que se adaptar. É uma dificuldade tremenda para muita empresa ser aberta com inscrição municipal. Eu não sei ainda se você tem que ir lá ainda para fazer a abertura de uma empresa. Não, na verdade, a parte de abertura de empresa, ela é 100% online. Hoje, por exemplo, se você for um MEI lá que você quer tirar uma inscrição municipal, que antigamente você tem que ir com os relatórios, né, formulários, documentos, só faz via digital, então normalmente procura um escritório de contabilidade para fazer isso. Então, Mas outros assuntos mais simples do que abrir uma empresa são resolvidos só presencialmente lá via balcão, protocolo físico. isso mesmo. Então eu acho que a prefeitura é sempre um ramo ali que tem tudo para evoluir. E um déficit da nossa cidade que eu sinto é a gente não ter um polo tecnológico. A cidade aqui exige um polo tecnológico para fomentar a indústria, fomentar o ramo do agro. Para onde o agro é um dos que mais crescem no ramo de tecnologia, cara. Eles investem pesado. É uma vergonha a cidade não ter um polo tecnológico. E o que seria essa composição do polo tecnológico? O polo. Se a gente visitar outras empresas, outras cidades, vamos dizer, Sorocaba. Sorocaba tem o polo lá que é o parque, né? Mas PTS. Sorocaba já tá em outro... Maior. Não, Sorocaba tá o Manga, auge, né? É a melhor cidade do Brasil hoje com o Manga lá. Mas Sorocaba é uma cidade que investiu muito em startups uns anos atrás e está retomando isso com o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico é uma concessão de uma área, né? Do qual se estende um parque, né? Um local que pode incubar várias empresas, né? Voltadas para a tecnologia e ali fomentar diversas áreas da cidade, fomentar diversos ramos, não precisa ser um ramo só, pode se fomentar. Por exemplo, Araçoiaba. A gente foi para Araçoiaba também, que é sensacional, cidade espetacular. Eles têm um polo que é fomentado pela Raizen. Lá, cara, tem uma empresa que trabalha com o ramo de leite, né, lácteo, que é um espetáculo, cara, um dos maiores do Brasil, dentro do Parque Tecnológico. E isso só tem lá. Vem lá de Tocantins e vem para cá. Então é espetacular. A cidade pode avançar muito mais tecnologicamente, trazendo esses fomentos, trazendo essa visão tecnológica. O que a gente pode melhorar no comércio? Poxa, por que a gente não pode criar um totem na entrada da Campos Sales, apontando quais são os tipos de comércio que tem na Campos Sales? A pessoa possa filtrar, poxa, quero ver sapatos, quero ver roupas, quero ver algo, e ter uma facilidade ali para o usuário, o mapeamento do centro da cidade. Seria super legal. Impor essas tecnologias na cidade é bem legal para a gente, pelo menos. Então eu acho que o avanço num polo de tecnologia seria muito legal para fomentar emprego, principalmente. A gente tem uma FATEC aqui na cidade que todo semestre forma 80 alunos. Para onde vão esses 80? Pô, tem que trazer. A gente tem alunos formando em GPI, gestão de produção industrial também, que podem seguir para um polo para fomentar projetos dentro da indústria. A indústria aqui, falando de Toyota, Nishimbo, Dexco, eles podem fomentar esse polo para fazer ferramentas para a indústria. Então, acho que falta muito isso na cidade. A gente deveria ter, claro, guardado as proporções, comparando Araçoiaba e Sorocaba, o valor até é diferente, a quantidade de munícipes é outra. Então, a gente tem que também guardar a proporção, mas pode ir crescendo. A gente é um polo de 13 cidades, né? Querendo ou não, São Miguel, Capão Bonito, todos vêm para cá. Então, acho que é super válido. Faz total sentido. Eu, quando for prefeito, você vai ser meu secretário da tecnologia. Conte comigo. Vamos criar essa nova secretaria. Tecnologia e inovação. Pronto, tá resolvido. Peixe prefeito. R$2, uma pergunta desconfortável. Uma pergunta desconfortável. Bom. Guardar meus R$2. Então. Tá durando esses R$2 aí. Esse tá aqui faz 30 e poucos episódios. Se tivesse no aplicado aí, já tinha rendido bem. Vamos lá, a gente falou aqui sobre tudo um pouco hoje, sobre a realidade da mão de obra jovem, novos mercados que estão crescendo, outros que estão desaparecendo, e agora concatenando tudo isso, né, dentro dessa minha última pergunta, eu queria saber qual que é a sua visão particular sobre o caminho que a gente está tomando e se em algum momento você entende que a gente vai entrar numa crise, porque profissões que terminam com ero, ninguém mais quer dessa nova geração, que são profissões essenciais, padeiro, pedreiro, marceneiro, serralheiro, e você não, na geração que já está nas suas mãos, você não vê essa galera falando disso. Imagina do Ravi para baixo, para quem nascer agora, entendeu? Então assim, como que a gente vai ficar? Porque os segmentos aí voltados para tecnologia, influência digital, marketing, game,
Cara, isso aí todo mundo quer nessa geração. E todo o resto? Acredito que até médico, antes, toda criança queria ser médico, hoje não é todo mundo mais bem que menor, quer né? ser médico. Bem menor. Tanto pela questão de custo, como pela questão de rentabilidade. Hoje o influencer ganha mais que o médico, assim, disparado, e não precisa de muito. Não precisa de muito, não. Entendeu? Então... Só divulgar o tigrinho ali já tá ganhando. Exatamente, cara. Então, assim, você estando inserido no segmento da tecnologia, como que você enxerga essa movimentação? Em que momento isso aí, para nós, vai ser um grande problema? Vamos lá. Pensando no Eiro aí, né? Ontem eu precisei de um marceneiro. Ontem eu precisei fazer uma mesa no meu escritório lá. A diferença é que a gente sempre conta com os mesmos. Não tem um novo, cara. Isso eu concordo plenamente. Os jovens não querem marceneiro, serradeiro, pedreiro. Então, meu Deus, os caras estão passando apuro aí. Meu. Então, eu acho que já está prejudicando. Já está sendo prejudicial o problema. Que quando começar a prejudicar mais, essa mão de obra vai ficar muito mais cara. Ou indisponível. Ou é um ou é outro. Ou vai ficar absurdamente cara ou indisponível. O que a gente poderia fazer é como fomentar isso na cidade, na minha visão. Um CEPROM, um SENAI. Trazer isso como uma profissão que é legal, cara. É uma profissão que dá dinheiro. Não é uma profissão que você ganha pouco, não. Ser um marceneiro, ser um pedreiro. Pô, você ganha bem. Claro que tem os seus ônus e bônus, né? Toda profissão tem. Mas eu sinto que a tendência dos jovens não é seguir para esse caminho, cara. Não vejo seguindo para esse caminho mesmo. Acho mais fácil querer postar no tigrinho 100 lá por dia ali, tentar sacar o dobro do que querer trabalhar, cara. É muito difícil. Eu vejo que hoje todo mundo já tem um celular na mão, que nem você falou. Seu filho tem 6 anos, tem um celular na mão. Qual a chance de trocar o celular por uma marreta? Exato. Muito difícil. E ainda aquela história do peso da caneta é menor que o peso da enxada, já a caneta tá pesada pro pessoal já. A caneta tá pesada, pô. Então, tá difícil de você lidar com isso. Que nem eu falei, eu tô muito feliz com o time que eu tenho. Tô muito feliz. Porque eu não acho que é comum achar tanta pessoa legal de uma faixa etária dessa que esteja engajada com a sua empresa. Tem hora que até eu me assusto. Mas eu acho que o caminho daqui para frente é um pouco preocupante se a gente não tomar um cuidado. Mas a tecnologia vem para auxiliar. Então a gente pode falar também que a tecnologia vem para auxiliar o marceneiro, vem para auxiliar o pedreiro. A gente pode tentar criar cursos aqui no CEPROM, no SENAI, atrelados a isso, que mostrem a importância da profissão e que essa profissão também está crescendo, tem mercado. Olha o tanto de casa que sai nessa cidade. Eu acho um absurdo. Eu acho que nem tem tanta gente pra morar em tanta casa. Às vezes eu tenho essa impressão também. Pô, cara, toda semana é 500 casas entregues, 600 casas entregues. Pô, da onde tá saindo tanta gente? Que crise é essa que a gente tá vivendo? Né? Então, eu acho que a gente deveria investir em qualificação profissional. Principalmente técnica. SENAI, CEPROM, que cuidam mais dessa parte. Eu acho que a indústria na cidade ainda é defasada. Eu acho que deveria ter mais indústria em Itapetininga. Acho que a gente tem muito espaço territorial para isso. A gente tem o famoso parque industrial que é vazio, né? Tem poucas empresas, acho que poderia ter muito mais. Então, eu acho que pode ser muito mais explorado. Eu acho que não só os Eiros aí, mas o ramo de agronegócio também daqui a um tempo vai sofrer com falta de mão de obra. Com certeza. Né? Se ainda estiver num plantio braçal, ações braçais ali, vai apanhar. E vou mais longe. Eu acho que lojas físicas aqui de atendimento, de comércio, daqui a pouco também vão sofrer, cara. Sim. Tudo vai uma escadinha, vai chegando. A minha preocupação com o Eiro foi pontual, porque, por exemplo, o comércio, você mesmo já citou aqui, movimentações que estão acontecendo, trocando por atendimento via totem, via inteligência artificial, o agro, os caras investem muito em máquina, em drone, colheitadeira. Então, assim, a mão de obra física está cada vez menor e eles já estão resolvendo esse problema. Agora, como você vai falar que vai construir uma casa com aplicativo, pô? Então tem coisas que ainda não tem uma lógica na nossa cabeça, uma resolução para isso, a não ser realmente a fomentação e criar o interesse nas pessoas por essa mão de obra que é muito bem remunerada, como você pontuou, mas é uma questão de você falar, pô, eu quero. Então eu acho que a gente deveria focar na qualificação profissional. Sim. Eu acho que ainda falta muito isso daí. Muito pouco profissional qualificado e o que só entrega na data já está sendo destaque. Sim. Então, o que nunca acontece, né? A gente dificilmente vai encontrar um pedreiro que falou, pô, entregou perfeitamente na data. Seguiu a sprint ali. Difícil, cara. Então,
Eu acho muito valoroso isso. Tanto que hoje o pessoal não contrata mais o pedreiro, e sim o engenheiro que tem a empreitada, Sim, né? Exatamente. Então, tem alguém para conseguir responsabilizar. tem um nome, tem uma pra... pessoa para se xingar. Exato. Então, essa é a ideia. Mas, na minha visão, qualificação. Vamos investir em qualificação que tudo vai se alinhando ali. Fechou, meu secretário. Obrigado por ter Fechou. vindo aí. Foi top, cara. Foi da hora mesmo. Um assunto diferente. Cada programa a gente tenta trazer alguém no segmento diferente, que a gente tá conseguindo fazer isso. Você bem representou a sua classe de tecnologia aí. Show de bola. Obrigadão. Eu que agradeço de estar participando e poder divulgar um pouquinho mais do que é a tecnologia, que não é também esse bicho de 7 cabeças que estão falando, que a gente vai acabar com o mundo, não vai ter mais emprego. Não é bem desse jeito, cara. Perfeito. Beleza? Obrigado. Pessoal, esse foi mais um Conforto Zero. Toda quinta-feira, às 19h30, um novo episódio. Espero que você tenha gostado e tamo junto.